Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a parábola das 10 virgens, irmãos. Mateus 25. A parábola das 10 virgens. Jesus disse assim: Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, todas tosquenejaram, dormiram, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não, seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem a hora, nem o dia em que o Filho do Homem há de vir. Aleluia. Esta parábola, Jesus contou esta parábola trazendo para nós a importância de termos azeite, irmãos, de termos a lamparina na nossa vida acesa. Porque ele disse que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Ele disse que o reino dos céus, o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a 10 virgens. Ele não disse que o reino de Deus era semelhante a Beltrano, a fulano, nem ao ministério A, nem ao ministério B, não. Nem ao ministério dos apóstolos, nem ao ministério dos sacerdotes, nem ao ministério dos profetas, nem ao ministério de Davi. Ele não disse que o reino dele era semelhante a isso. Ele disse: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, 5 delas eram loucas e 5 imprudentes. 5 delas eram imprudentes, loucas e imprudentes. E 5 eram prudentes. Então elas começaram a esperar, o esposo foram esperando, mas o esposo não chegou no momento que elas esperavam. O que aconteceu? Elas tosquenejaram e adormeceram. Tosquenejaram todas e adormeceram, ou seja, foram dormir, irmão. Elas foram dormir. Mas quando foi meia-noite em ponto, ouviu-se um clamor, dizendo: Aí vem o esposo. Então todas elas levantaram e começaram a acender as suas lâmpadas, prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram para as prudentes: Dá-nos do vosso azeite, porque as nossas estão se apagando, as nossas lâmpadas estão se apagando, se apagam. O que as prudentes responderam? Não, porque assim vai faltar o nosso azeite e vai faltar o azeite para vocês, vai ficar todos nós sem azeite. Então vocês vão e compram aos que vendem, que nós já vamos entrar para as bodas. E elas entraram, as prudentes entraram para a borda. Chegou o noivo, as prudentes entraram
E as imprudentes foram comprar. Depois que a porta se fechou-se, porque na parábola diz que fechou-se a porta. Depois que a porta se fechou-se, chegaram as imprudentes, as loucas, né? Dizendo e gritando: Senhor, abre-nos. Ele respondeu para ela: eu não vos conheço. Então, Jesus disse: olha, vigiai, pois, porque vocês não sabem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então Jesus não está falando de ministério, não está falando de igreja. Não, ele não está falando nada disso. Não está falando nada disso. Não está falando nome de ninguém. Ele não está falando nome de ninguém, nem apontando para ninguém. Não, Jesus ensinava coisas que muitos homens não ensinam. Essa é a grande verdade. Jesus não disse que o reino dos céus era semelhante a Abraão, nem a Moisés, nem a ninguém. Nem o melhor dos profetas no Velho Testamento, ele não entra nessa questão aqui. Entra assim, que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. 10 virgens. Então, não interessa aonde você está. Você tem que ter azeite. A sua lâmpada tem que estar acesa. Porque a hora que o noivo vai chegar não é a hora que nós pensamos que ele vai chegar. Não é a hora que nós estamos esperando. Nós estamos esperando ele chegar, mas ele não chega. E quando nós estiver dormindo, adormecido, aí ele vai chegar. Aí ele vai chegar. E segundo a parábola, à meia-noite. No momento em que ninguém está esperando. Então ele disse o quê? Vigiai, vigiai. Porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Então essa parábola do reino dos céus quer que eu e você seja prudente, irmão. Seja prudente na presença do Senhor. Seja prudente. Não perca o seu azeite por nada. Mantenha-se em comunhão com Deus, com o Senhor. Porque ele vai vir no momento em que nós não esperamos. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Temos que estar o quê? Vigiando, irmão. Vigiando. Vigiando. E quem está vigiando está o quê? Com azeite. Com azeite. Tem que ter azeite. Tem que ter azeite na lâmpada. Porque na hora que ouviu um clamor dizendo chegou o noivo, nós subiremos com ele para as bodas. E quem não estiver preparado, ou quem estava preparado, mas por causa das circunstâncias deste mundo, por causa das coisas deste mundo, se tornou imprudente. O que é a pessoa imprudente, irmão? É a pessoa que sabe que tem que fazer, que sabe como que deve andar e não anda. Sabe como deve viver e não anda. Sabe como deve se posicionar na presença do Senhor e não anda posicionado na presença de Deus. Por que ele fala de 10 virgens? Porque nós que esperamos o Senhor já fomos lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Então temos que ter santidade, temos que ser justos, verdadeiros, não andar mentindo. O que é imprudência? Crente que mente e fala a verdade. Crente que mente e fala a verdade. Faz as duas coisas ao mesmo tempo. O noivo vai chegar e essa pessoa vai estar despreparada. Vai querer comprar. Né? Vai querer comprar santidade. Não vai encontrar. Quando voltar, o esposo já fechou as bodas. Já fechou-se a porta. Depois que a porta se fechar, aqueles que têm ciência, que tinham ciência de como deveriam estar na presença do Senhor, não vai ter volta. Na parábola,
ele mostra claramente que se não permanecer na presença dele, não adianta se consertar depois, não vai adiantar se consertar depois. Não vai adiantar parar de mentir depois. Porque a parábola é para pessoas que estão esperando o noivo. Ou seja, é para crente. É para aquele que aceitou a Jesus. É para aquele que sabe como deve andar na presença do Senhor. Que sabe como deve se portar na presença de Jesus, irmão. Na presença de Jesus. Tem que estar esperando ele. Porque quando ele vier, nós vamos ao encontro dele. Ele não disse que o reino dos céus era semelhante ao templo. Não, ele não disse que o reino dos céus era semelhante à igreja. Não, ele não disse. Alguns pregadores colocam isso, mas não é. O reino dos céus é semelhante às 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Hoje em dia, é tanta igreja, tanto ministério, tanto crente, e quando você procura a prudência desse crente, ou dessas crentes, desses crentes, dos irmãos, não acha, irmãos. Você não acha prudente. É crente debochado, é coisas que as irmãs sabem que não deveriam ter e têm, não deveriam ter e elas andam. Mesmo tendo recebido azeite, mesmo tendo lamparina. Tem lamparina, mas é crente imprudente. É uma noiva imprudente. Porque as 10 tinham as lamparinas. Só que 5 eram imprudentes, eram loucas. Não se manteram com o azeite. Deixaram que o azeite se acabasse. Não podemos deixar o azeite se acabar na nossa vida. Não podemos, irmão. Não podemos. Eu e você não podemos perder o azeite. Temos que estar sempre esperando a volta do Senhor. Mesmo que ele venha à meia-noite. Sabendo que ele pode vir num horário que a gente vai estar adormecido, dormindo à meia-noite. Que se você tiver com azeite, tiver preparado com a lamparina, você vai poder estar dormindo. Você vai poder adormecer. Você pode adormecer. Mas se o azeite estiver em você, o que é o azeite? É prudência na presença do Senhor. É prudência. É prudência. Não adianta ser pregador e viver a vida inteira em adultério, irmão. Que adianta isso, irmão? Isso é imprudência. Crente que, conhecendo a palavra de Deus, trocou a mulher por uma outra mulher dentro da igreja. Conhecendo a palavra, isso é imprudência e continua na imprudência. E continua na imprudência. Crente que fala de amor, mas vive dando pontada nos irmãos. Vive debochando dos irmãos. Sobe no púlpito para debochar dos irmãos. Isso é imprudência, irmão. Isso é imprudência. As 10 tinham azeite. As 10 tinham lamparina. Mas só 5 eram prudentes. E a prudência aqui é em como você está andando com o Senhor. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Não é para agradar fulano. Não é para agradar Beltrano. Não é apadrinhamento. Não é isso não, irmão. Tem que estar esperando é Jesus. Tem que estar esperando é Jesus. Porque ele vai voltar, não sabemos o dia nem a hora. Não sabemos o dia nem a hora. Se é que para uns não já voltou. Porque aqueles que fizeram coisas das quais eles não podem se converter, Jesus para eles já voltou, ou não? Como é que eles vão se converter de coisas que eles adquiriram, que eles não podem voltar atrás? Hein, irmão?
E aí? Depois de conhecer o evangelho, depois de conhecer a verdade, fez coisas e tomou decisões das quais não pode se converter. O que foi que João Batista disse? Para o rei: devolve a mulher de Filipe. O rei podia fazer isso, mas ele não podia. Por que ele não podia? Porque ele já estava entrançado com a mulher de Filipe. Ele podia se converter, irmão? Ele não podia. Para ele, acabou o que eles fizeram? Mataram João Batista. Porque João Batista pregava que o homem não deveria adulterar. E hoje os ministérios, as igrejas, tem mais homens em adultério do que homem prudente, irmão. Pregando a palavra de Deus, mas em adultério. Ensinando, mas em adultério. É imprudente, irmão. Jesus vai voltar. E cadê o azeite, irmão? E cadê o azeite? Cadê o azeite? Pastor, presbítero, apóstolo, que ama mais o receber do que o ajudar. Irmão, ama mais colher do que repartir, irmão. É uma briga. É uma briga. É uma briga hoje em dia. Então, Jesus vai voltar e aonde está a prudência? Porque não vigia. Vigiava, mas agora não vigia mais. Aceitou a Jesus, era uma coisa, hoje em dia é outra. Hoje em dia é outra coisa. Não tem aparência nenhuma. Onde está o brilho de Cristo? Onde está a aparência de Jesus? Onde está? A prudência não tem mais. Homens imprudentes, mulheres imprudentes, jovens imprudentes, ministério completamente imprudentes, irmãos. Que não estão nem aí para você e eu. Não estão nem aí para você e eu. Só querem, olha, tirar, receber, criar, montar, zombar, debochar de quem não entra na mesma ideia deles. É isso que eles fazem, irmão. É isso que está acontecendo no Brasil. Isso é prudência, irmão? Porque Jesus não disse que o reino dos céus era semelhante a ministérios, a quem tem os dons de ministério. Não, ele não disse isso. Ele disse que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. A 10 virgens que esperavam o noivo, que estavam esperando um noivo chegar para a festa nupcial, para as bodas. Só que elas não sabiam o dia que iria chegar e nem a hora. E qual foi a hora que ele veio? De manhã, quando estava nascendo o sol? Não. 10 horas da manhã? Não. Meia-noite? Na hora do almoço? Também não. Às 3 da tarde? Também não. Veio na hora da janta? Não. Quando estava todos dormindo, todos tosquenejaram-se e adormeceram. Foram dormir. Trocaram as vestimentas e foram dormir. Cansadas de esperar. Ficaram cansadas. Mas de fazer o quê? Nada. Simplesmente porque o esposo não chegou no horário que elas esperavam chegar. Já era meia-noite, era hora de todo mundo estar dormindo. Mas o que prevalece é a prudência. A prudência é o que prevalece. É o que prevalece, a prudência. Azeite. O azeite aqui quer dizer várias coisas, irmão. Se você é crente que anda mentindo e falando a verdade, não adianta, irmão. Você está fazendo o quê? Jesus vai voltar e você vai ficar.
Jesus vai voltar e você vai ficar. Crente em adultério, Jesus vai voltar e você vai ficar, irmão. Seu nome não está no livro da vida, está no livro da vida e da morte, porque você faz duas coisas. Não é assim que diz lá em Apocalipse? O livro da vida e da morte e o livro da morte. No livro da morte está aqueles que não conhecem a Bíblia, que não querem saber de Jesus, eles não creem, não acreditam. Então o nome deles está no livro da morte. Aqueles que acreditam, que aceitaram, que se converteram e